graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continuam nos nossos corações. Nós estamos felizes porque ainda estamos todos com saúde, esperando que tudo seja sanado pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então estamos, nesse momento, trazendo esta mensagem do nosso precioso profeta, William Marion Branham. Nós vamos meditar na mensagem a maneira de um verdadeiro profeta. Vamos ler o livro de Amós, capítulo 3, do versículo 2 em diante. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada estiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, se não tem apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Esta é a leitura de Amós, capítulo 3, versículo 2 em diante. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha de encontro com a nossa necessidade. Fala nos nossos corações, pois sempre estamos dependendo da sua misericórdia, cada dia. Não cansamos de pedir, porque sabemos que o Senhor está com as mãos estendidas para cada um de nós. Dê, Senhor, a cada um de nós socorro presente nesta hora de angústia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada irmão e cada irmã, cada criança, cada jovem, cada pessoa idônea, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. No parágrafo 50 dessa mensagem, o profeta diz aí: agora leiamos o livro de Amós, eu vou falar esta manhã, e ele faz uma chave aqui dizendo, não 6 horas, então, eu espero que não, né? Sobre um assunto que é a maneira de um verdadeiro profeta. E esta noite, o Senhor permitindo, eu vou falar sobre deixando escapar a pressão. É uma outra mensagem que ele está mencionando. E assim, se o Senhor permitir. Ora, parágrafo 51. Eu sou conhecido por ser um crítico. O irmão Branham está dizendo. Mas eu não sou crítico. Somente algumas coisas que esteja errado, vê? Mas nós deveríamos criticar o erro. Agora, se vocês ligarem seus gravadores agora na sala, ora, tudo bem. Vou repetir. Nós deveríamos criticar o erro. Agora, se vocês ligarem os seus gravadores agora na sala, ora, tudo bem. Eu quero ler agora
Amós, capítulo 3. Sim, terceiro capítulo de Amós, apenas uma parte dele. É uma repetição, né, que está na mensagem. Ele diz: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada estiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal na cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará nada, coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esta menção é muito necessário prestar atenção, porque é uma expressão que o profeta fala que nós devemos botar atenção no sentido da palavra, no sentido das Escrituras. Ele quer dizer, bramirá o leão no bosque sem que tenha presa. Quer dizer, o leão não uiva ou não urra, como a gente diz, no mato, sem ele pegar uma presa. Porque senão ele espanta as demais. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? E descairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Quer dizer, vocês sabem que antigamente a gente fazia muito laço, principalmente com vara de assar-peixe, né? Pegava a vara de assar-peixe, fazia um laço, prendia ela com a chave e nós chamávamos de franga d'água, ou outros pássaros que tinha ali, e eles vinham e iam comer o milho, e aquele laço ele desarmava e prendia a ave pelo pescoço. Então, ele quer dizer assim, se não tiver laço na terra, como é que ela cai naquele laço? Presta atenção nos assuntos. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Se não entrar nada, ela não desarma. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não se estremecerá? Sucederá qualquer mal na cidade, e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele continua, eu estou repetindo. Bramiu ou bramou o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Note bem aí. Aí o profeta mostra a maneira do profeta Amós. Muito importante para nós nesta fase de tempo que estamos vivendo. Ele disse no parágrafo 52, seus olhos devem ter ficado apertados quando ele parou naquela manhã sobre a colina, além da cidade de Samaria. Eu posso ver suas mãos firmes enquanto movia por sua barba grisalha. O sol quente estava brilhando
e ele não estava muito fascinado ao olhar. Fascinado quer dizer atraído a olhar. Ele não estava atraído a olhar. Quão diferente do evangelista moderno de hoje. Suas roupas estavam amarrotadas, suas barbas de aparência comprida, e olhou abaixo sobre a cidade de Samaria, e seus olhos se tornaram miúdos enquanto ele olhava, como se estivesse fazendo força para fitar, olhar. Veja bem, e ele não era de muita aparência, mas ele tinha, assim diz o Senhor, para aquela nação. Parágrafo 84, ele disse, aliás, 54, ele disse, ele não se importava de como ele se parecia e quanto ele se vestia. Na moda, o seu cabelo estava penteado corretamente ou se alguém olhava para ele ou não. Ele não incomodava com tais coisas. Ele tinha a palavra do Senhor. E aquele era todo o seu objetivo. Trazer aquela palavra do Senhor. Quem era esse sujeito? O profeta faz uma interrogação. Quem era esse sujeito? Sim, ele era Amós, o profeta. Austro, individual, porém ele sabia onde ele estava parado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era um verdadeiro profeta da palavra. Austro significa caráter severo. Ele não era uma personagem mansa, sim, pela verdade, mas ele era austero, como diz aqui o profeta. No parágrafo 55 ele diz, e a razão pela qual ele veio para esta cidade foi por causa da palavra ter vindo a ele. E quando a palavra do Senhor vem a um verdadeiro servo, ele deve ir. Não obstante a circunstância ou não, obstante as dificuldades, ele deve ir de qualquer forma. Se ele estiver preparado, se ele se sentir assim, se ele quiser, se tudo mais, ele deve ir de qualquer forma. Isso é Deus falando. E ele deve conduzir esta mensagem, porque ele jamais vai pôr insensatez. Ele jamais vai pôr dinheiro. Ele jamais vai por popularidade. Ele somente vai no nome do Senhor. Isso é o que nós temos que observar muito, nós todos que pregamos esse evangelho, esses moços que estão começando, estão iniciando. Nunca busque popularidade, nunca busque por dinheiro, nunca busque por qualquer uma insensatez, mas sim vai no nome do Senhor. Se você faz isso, você verá como Deus opera na sua vida e na vida dos demais. Por uma coisa, ele tem uma missão, ele é o enviado do Senhor, ele é a palavra de Deus, porque ele está conduzindo a palavra do Senhor. Aquele é um verdadeiro profeta do Senhor. Meu texto ele torna a repetir, irmão Branham, a maneira de um verdadeiro profeta de Deus. A maneira de um verdadeiro profeta de Deus. Essa é uma mensagem, vocês olham aí no busca, que tem essa mensagem. A maneira de um verdadeiro profeta. Eles tinham os mais notáveis prédios.
e os sistemas religiosos, e assim por diante. Aquilo que eles sempre tiveram, altares construídos em toda parte, e todas as espécies de coisas, mas ainda assim eles estavam a 1 milhão de milhas longe da palavra de Deus. Você nota o que o profeta viu naquela fase, naquela época. Notou que havia ali grandes igrejas, grandes formalidades religiosas, porém, mesmo com tudo isso, ele estava muito longe da palavra de Deus. Penso, diz o profeta, o quadro encaixaria perfeitamente hoje. Enquanto eu leio este livro de Amós, vocês devem tê-lo ou lê-lo quando forem para casa. Todo o governo, o sacerdote, todos eles tinham deixado a palavra de Deus. Agora, no livro de Amós 2, o profeta diz, no parágrafo, versículo 4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. No parágrafo 70, o profeta disse, ele viu a corrupção, a decadência, aquilo era o que ele estava olhando. Foi quando ele viu tudo aquilo. Isso não o atraiu, isso o afligiu em sua alma, porque ele era um profeta. Ele sabia que Deus tinha prometido abençoar e que bênção era e como o povo age com a bênção. E o diabo tinha pervertido em seus dias que era uma bênção realmente para uma decadência moral, uma bênção para agradar os seus olhos e apetites, isto é, desejos, concupiscências de um povo não convertido. Através da vontade e caminho de Deus e a maneira de vida de Deus, imitando ali. No parágrafo 71 ele disse, quão típico isto é hoje, como pregadores podem se colocar no púlpito e olharem sobre o pecado e corrupção deste mundo e verem as pessoas fazendo e agindo da maneira que fazem, e então as abençoa, apenas por serem elas um membro de suas igrejas ou de uma denominação. Isto é mais do que minha alma pode compreender. Então Deus fala, e quando Deus fala, profetiza, se o Espírito de Deus tocar um real profeta de Deus, ele clamará com a palavra. Eu não quero ser crítico, mas quem pode calar? Diz o profeta, estou lendo o parágrafo 72. Quem pode calar? Quem pode se colocar e olhar sobre tal coisa e professar ser um servo de Cristo e não proclamá-lo? Não me importa o que a denominação diria ou que alguma igreja dissesse. Esta é a razão pela qual eu não pertenço a elas, diz o profeta. A primeira coisa, eles te chutariam para fora, mas a palavra de Deus vem primeiro. Se você for um mensageiro, você tem alguma coisa a dizer.
E se você disser qualquer coisa contrária a esta palavra, você não é um mensageiro de Deus. Você é um mensageiro do pacto de uma denominação, de uma igreja. Pensa bem isso, irmãos. Pensa bem isso na situação que estamos vivendo. Observem isso com a vossa alma, não simplesmente com a vossa razão, com a vossa mente, mas com a vossa alma. Pensa o que está acontecendo. Agora ele diz aqui, mas um mensageiro de Deus tem a palavra de Deus. E nosso amigo, esta manhã, enquanto olharmos nele, ele tinha a palavra de Deus porque ele era um verdadeiro profeta do Senhor. Veja bem, na mensagem O Livro da Vida do Cordeiro, no parágrafo 92, o profeta disse: pensei, que coisa, isso está certo. Admiro um homem com coragem suficiente de chamar o que é certo de certo e o que é errado de errado, indiferente de quem seja. Está vendo? Indiferente de quem seja. Mas a questão de decência, vocês vão me perdoar, não vão? Parágrafo 93. Parar aqui só um minuto. Agora acho que vou esclarecer isto um pouquinho, meu prezado e estimado amigo. Não pense que o irmão Branham está tentando ser grosseiro. Não estou. Só estou tentando dizer a verdade. E o que sei é que lá na glória, algum dia, se eu visse sua vida manchada, e então saberia que fui a causa disso, e sabendo a verdade e não a dizendo, aí o profeta diz assim: não porei nas suas costas aquilo que está nas minhas. Você toma a sua decisão. Parágrafo 95, vocês vão ler isso no parágrafo 93, o livro da vida do Cordeiro. No parágrafo 95, o profeta diz: o Espírito Santo de Deus não contende sempre com o homem. Contender é brigar, ele não fica insultando, lutando com o homem. Não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. E Deus nos dê coragem no dia quando pregadores, é aqui onde começou, é porque o seu pastor na plataforma tolera isso. É isso mesmo, você deve ser excomungado. O profeta diz. Excomungado não é uma palavra diferente do que tirado da comunhão. Se eu tivesse uma igreja e as mulheres fizessem isso na igreja, imediatamente seriam tirados do livro da igreja. Sim, senhor, naquela hora mesmo, até que vocês se endireitassem e começassem corretamente. Não é que está perdido, mas sim, endireita, conserta, comece corretamente. Deus os tem como responsáveis, mas hoje, a maneira de um verdadeiro profeta, o que? De Amós. Porém, aqueles olhos ungidos de Deus, aquele profeta não se amildaram por causa da fascinação. Veja bem essa expressão aqui, essa palavra fascinação, que às vezes muita gente não entende. Esta palavra significa poder de exercer forte atração. Vou repetir.
Essa palavra, ele diz, porém, aqueles olhos ungidos de Deus, aquele profeta não se amildaram por causa da fascinação. Ele não ficou amildado os olhos por causa da atração, daquele poder de atração que estava ali no povo. Não. Como alguns turistas, mas os olhos deles se amildaram sobre a corrupção moral pelas pessoas que foram chamadas a serem abençoadas por Deus. Seus olhos não olhou o brilho da atração. Eles não diminuíram por causa do deslumbramento. Isso quer dizer assim, esse deslumbramento é uma diminuição de brilho. É uma palavra que quer dizer isso. Uma diminuição de brilho. Eles não diminuíram por causa da diminuição de brilho. Foi por causa da indecência e da corrupção de um povo que tinha sido chamado para ser o escolhido de Deus. Note bem isto. E agindo numa maneira tal como aquela, não é de se admirar que ele dissesse, bramiu o leão, quem não temerá? Deus falou, e quem se manterá sem profetizar? Ele viu a corrupção, parágrafo 70, e a decadência. Aquilo era para o que ele estava olhando. Foi quando ele viu tudo aquilo. Isto não o atraiu, isto o afligiu em sua alma. Isso deve causar tristeza nas nossas almas, da mesma maneira, porque ele era um profeta, ele sabia o que Deus tinha prometido abençoar e que bênção era, e como o povo age com essa bênção. Vocês notem bem, meus irmãos, essa mensagem do sétimo anjo é uma bênção que não se tem explicação. Deus mandou isso para nós sermos abençoados. É a mensagem. Não sou eu, não é a minha pessoa, não é a pessoa de qualquer um outro, mas é a mensagem. Nós não podemos nos corromper com um tipo de mensagem como esta. O diabo tinha pervertido os seus dias do que era uma bênção realmente para uma decadência moral. Ora, nós devemos pôr a nossa atenção espiritual no que Deus tem falado e está falando para nós através da mensagem do nosso profeta. Uma bênção, eles tomaram essa bênção para agradar os olhos e apetite de um povo não convertido, através da vontade e caminho de Deus, a maneira da vida de Deus. Vamos colocar sobre nossas mentes, ou melhor, vamos colocá-lo sobre o monte hoje e deixar olhar para baixo. Deixe o olhar em Jeffersonville. E eu digo, deixa ele olhar aqui para o povo do Brasil, para o povo que chama a si mesmo de cristão. Deixe-o olhar em qualquer parte da América a um povo que se chama a si mesmo de cristão. Seus olhos ungidos de Deus amildariam novamente, suas mãos torceriam em sua barba. Por quê? Ele não vê fascinação, isto é, atração, ele não olha para a atração e prosperidade
que o mundo vê. Ele vê o afastar de Deus, ele vê a decadência moral do povo, ele vê a apostasia da igreja, ele vê a depravação da igreja. Como poderia fazer qualquer coisa exceto amiudar seus olhos? O suficiente para penetrar nisso, de modo que pudesse despedaçá-lo. Veja bem, no parágrafo 108, o profeta diz: realmente creio num purgatório. Porém, eu creio que ele seja agora mesmo. Você purga sua própria alma. Purgatório significa purificar. Quando você vê que você tem feito alguma coisa errada, sai lá e a limpa de você, por confissão, chorando e jejuando e orando. Alguém até mesmo riu de mim quando o Senhor veio aqui há não muito tempo atrás e me deu uma visão que eu sempre quis ver sobre amarrar aquela serpente. Eu sempre quis saber como seria se eu saísse assim, daquela forma, quando aquilo era, e o que eu tenho desejado toda a minha vida. Então eu começo a jejuar e orar. Disse: o que faria você? Eu disse: lá dentro ele disse que eu não era sincero o bastante. Eu tive que vir agora e me purgar. Não espere até você morrer e deixar que algum sacerdote tente purificá-lo. Purguem suas almas agora. Sinta-se o pecado. Arrependa-te. Comece de novo. No parágrafo 306 e o 307, o irmão Branham termina aqui fazendo uma oração. Ele mostra aqui, ele diz assim: Deus, eu encomendo a mensagem na fita e nesta audiência visível. Note bem, há uma razão para se ler as mensagens ou para ouvir as fitas do profeta desta era. Uma grande razão. Por quê? Através dela é que nós sabemos aonde estamos errados, aonde estamos errando. Então ele disse: Deus, eu encomendo a mensagem na fita e nesta audiência visível a ti esta manhã, pois crendo que tu aprovarás e chamarás cada filho e filha de Deus que esteja que alguma vez ouça esta fita, sob o som da voz, eles voltem ao arrependimento antes que seja tarde. Note bem, essa mensagem precisa ser lida por vocês, estudada por vocês, sentida nas vossas almas. No parágrafo 108 ele diz, 308, e eu creio, Senhor, se tu enviasses Amós aqui, ele clamaria a mesma coisa, pois ele não podia clamar, mas se ele é um profeta do Senhor, ele é um emissor da palavra, ele foi enviado pela palavra, com a palavra, ele é a palavra. Agora, Senhor, deixe isto ser feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito, muito excelente essa mensagem, principalmente ela fala conosco, ela vivifica em nós, a letra penetra na nossa alma e ela faz vida nos nossos corações. Entendam isto, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela palavra, pelo profeta, por esta mensagem, por esses irmãos que creem na palavra, que creem na mensagem, que eles possam sentir segurança na tua palavra, pois a tua palavra é vida, é nela que nós cremos e é nela que nós esperamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo,
Seja curado, irmão. Seja solucionado os seus problemas, que as suas dúvidas, as suas dificuldades possam ser sanadas pelo Espírito Santo através dessa mensagem do profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.